Boa noite a todos. Boa noite aos nossos companheiros que nos acompanham pela internet, né? E sejam todos muito bem-vindos mais uma vez nessa noite, né? Que nós estamos nos dando essa oportunidade para aprender um pouco mais e para renovar, né, as nossas energias, né, nessa noite, nesse ambiente, né, tão iluminado e tão aconchegante. A nossa casa, ela tem atividade todos os dias, né? E nós temos o mural ali fora, com os horários, e temos também no nosso site, casadocaminhosantana.com.br, tudo junto. Nós temos o atendimento fraterno, todos os dias, meia hora antes das palestras. O que é o atendimento fraterno? É para que possamos conversar com alguém, né? Tirar alguma dúvida a respeito dos trabalhos da casa, ou se estivermos precisando passar por um tratamento. Então sempre tem aqui alguém, um trabalhador, né, à nossa disposição para nos receber, para conversar, para bate-papo, né? Vai ter início no próximo mês, dia 7 de fevereiro, às quarta-feira, às 8 da noite, o curso básico da doutrina espírita, né? O que é o curso básico? É para que possamos conhecer um pouco mais da doutrina e para que possamos também vir a trabalhar na casa, né? Para que possamos aí estar trabalhando, doando um pouco mais de nós mesmos. Então, quem estiver interessado, né, em fazer o curso, é só procurar um dos trabalhadores da casa. E nós temos aqui alguns trabalhos na área social. A casa distribui 86 cesta básica todos os meses, né? São 86 famílias, na verdade, né? São intercaladas. E essas famílias, essa cesta básica, são doação de quem? Nossa, né? Que nós conseguimos trazer. A casa agradece todas as doações e continuamos pedindo, né? Quem puder estar ajudando. Esse mês precisamos de leite em pó, de óleo, arroz, feijão e açúcar. Quem puder ajudar, a casa agradece e as famílias, né, com certeza, agradecem mais ainda. Nós temos também o trabalho com os moradores de rua, todo sábado, a partir das 5 da tarde. Quem quiser estar participando, né, a gente leva um lanche, mas a gente também leva um abraço, leva um sorriso, um bate-papo. Então, quem quiser estar conhecendo e participando, é só vir aqui na casa todos os sábados, às 5 da tarde. Eu acredito que os nossos lembretes são esses. Vamos então fazer a nossa prece inicial. E vamos assim mais uma vez, agradecendo a oportunidade bendita do dom da vida, de estarmos mais uma vez matriculados nessa escola bendita, divina, chamado Planeta Terra. E nós vamos assim, nesse momento, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. E vamos assim agradecendo a todo o plano maior. A esses companheiros queridos que nos receberam, a cada um de nós, no momento em que aqui chegamos, e que já estão cuidando de cada um, nos auxiliando, nos assistindo, naquilo que mais precisamos. E que possamos assim, mais uma vez, nessa noite, fazermos o nosso esforço para que possamos deixar de lado por algum tempo as nossas preocupações tão importantes do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa família, do nosso amigo, e que possamos nesse momento assim nos desligarmos e mantermos o nosso pensamento elevado.
para que possamos, assim, estarmos mais receptivos a essas energias, a esse auxílio, a esse amparo, e para que possamos, nessa noite, ouvirmos com todo o nosso coração a palestra dessa noite, e para que possamos reter no nosso íntimo de cada um aquilo que mais necessitamos para a nossa evolução, para a nossa paz interior, a nossa felicidade. E assim, em nome de Jesus, nós damos por iniciada as nossas atividades desta noite. O nosso companheiro Paulinho vai falar um pouquinho conosco sobre mudança de rumo. Seja bem-vindo, Paulinho. Obrigado. Boa noite a todos. Bom, sempre no começo do ano, né, a gente passa para pensar um pouco na nossa vida, né? A gente sabe que essas convenções humanas, o ano, o dia, são apenas convenções, né? Mas ao mesmo tempo a gente está nesse plano, a gente ainda precisa dessas balizas, né, para a gente rever algumas coisas, para a gente reavaliar como que a gente vem vivendo. Então sempre é um momento que a gente para renovar o nosso propósito, reavaliar um pouco como que nós vemos vivendo, né? Falando até um pouco da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela é algo que nos acalma muito, porque viver nesse mundo a gente sabe que é muito desafiador, né? A todo momento, no trabalho, na família, quantos desafios a gente tem, né? Nas relações humanas, no dia a dia, no trânsito. E muitas vezes a gente entra em desespero, né? Porque, como eu estava dizendo, a vida não é tão fácil aqui, né? A gente sempre está tendo que lidar conosco mesmo, né? E a gente sempre fica pensando assim, poxa, o mundo podia ser melhor, né? Para a gente estar um pouco melhor. A gente for esperar que o mundo melhore, né? Vai demorar um certo tempo para a gente conseguir estar feliz, né? Vai demorar um certo tempo. Então, o que eu posso fazer, pelo menos? Mudar daqui para dentro, né? Pelo menos começar a me rever. Como que eu deixo que esse mundo me afete? A gente sabe pela doutrina que o planeta Terra é um dos planetas mais atrasados, né, que tem no nosso sistema, né? Existem outros planos mais evoluídos, mas para a gente chegar lá nós vamos ter que fazer por onde merecer, né? Se hoje a gente fosse para um plano mais evoluído, provavelmente a gente ia fazer algum estrago lá, né? Então a gente de alguma forma está aqui nesse plano por algum motivo, né, para que a gente possa evoluir. Se a gente estivesse num mundo em que tudo fosse um pouco mais tranquilo, quem sabe ou a gente causaria lá, né? A gente iria causar alguma dificuldade, ou quem sabe até a gente não iria conhecer os nossos próprios defeitos, as nossas próprias imperfeições. Então estar nesse dia a dia, no contato com o próximo, né? A gente está ajudando o próximo a evoluir, a gente também está se conhecendo. Eu gosto muito de fazer exemplos, né? Imagina que eu tenho um carro, né? Ele acho que está bem ajustadinho. Eu só vou saber mesmo o dia que eu pegar a estrada, né? Eu saber como é que está o ajuste dele, né? Então, mais ou menos assim, por isso que nós estamos aqui nesse planeta, né? Nesse ponto, a doutrina espírita, né, é muito confortadora, né? Porque a gente consegue entender o porquê que nós estamos aqui, porquê que nós estamos tendo que ter experiências. Muitas vezes as pessoas acham que a doutrina espírita é uma doutrina que prega o sofrimento, né? Para a gente poder necessariamente evoluir. E não é exatamente isso. A gente pode sim ter momentos de felicidade, de plenitude. E a felicidade está muito ligada ao significado que eu dou para a vida. Então, nesse ponto, a doutrina ela ajuda a nos dar esse significado. Para que eu estou aqui, né? Para quê, né? É muito mais importante perguntar o para quê do que por quê, né? O para quê é assim, o que me move estar aqui nesse planeta. Então, isso nos dá mais tranquilidade de lidar, às vezes, com um parente difícil, com um chefe não tão fácil. Isso nos dá mais força, né, e consolo até para lidar com as adversidades da vida, uma doença, uma questão emocional que nos aflige, né? E isso vai nos ajudando. Então, o texto de hoje fala de mudança de rumo. O livro é O Médico Jesus, capítulo 2, escrito pelo José Carlos de Luca. Então, ele começa o texto com uma citação de Chico Xavier. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer meditação, aprende a orar, entender e auxiliar, e preparar o coração para a grande mudança. Então o texto começa falando assim, quando a gente está num caminho e a gente vê que a gente pega o caminho errado, o que a gente costuma fazer? Né? Opa, errei o caminho. Então a gente começa a voltar e pegar o caminho de volta para onde a gente ia caminhando.
às vezes a gente não tem indícios, né, que a gente está no caminho errado, né? Hoje em dia tem lá os aplicativos que nos ajudam a não nos perder tanto, né? E às vezes o aplicativo fala assim, recalculando rota, né? Quando a gente sente que pegou o caminho errado. Agora, na nossa vida, como é que a gente sabe que a gente não está no caminho muito bom? Quando a gente começa a ter alguns sintomas, né? Ou a gente começa a não estar muito bem emocionalmente, quando a gente começa a ter algumas questões físicas, né? Isso nos dá um indício que a gente tem que rever um pouco como a gente está vivendo. E é algo complexo. Não quer dizer que a gente vai imputar culpa, né? Eu acho que até uma coisa muito importante, né? É muito delicado falar para alguém que tem uma doença, falar, olha, você está assim porque você carrega mágoas, né? Porque você tem questões, né, que você precisa resolver. Eu fico preocupado porque essa pessoa já está passando por uma questão difícil, né? E eu falo para ela, olha, você precisa perdoar, né? Quem sou eu para dizer, né, que ela precisa disso? Às vezes a pessoa está passando por uma doença também porque ela tem algo a burilar, a aprender até lidar com o próximo. Muitas vezes em outras existências a gente pediu até para vir com alguma restrição, para a gente poder aprimorar algum sentido. Mas muitas vezes a doença, né? Tem até um livro que chama Doença como Caminho, né? Que a doença nos dá algum parâmetro sobre a gente. Tem aqueles velhos manuaizinhos de psicossomática, né? Falar, você está com o ombro doendo porque você está carregando muito peso, né? Você está com o joelho doendo porque você não está se dobrando, né? Você está sendo muito orgulhoso, né? Eu não sei se é bem assim, né? Eu acho que a gente tem que ver com algum cuidado. Alguma coisa pode até nos dar algumas dicas, né? Tem aquele livro da Louise Hay, né? Você pode curar sua vida. Ela nos dá algumas dicas, né? Acho que até pode ser um manual de consulta, mas a gente também não pode ser tão pontual assim, né? É muito relativo, cada pessoa tem uma forma de expressar. E o nosso corpo físico, ele é o grande mata-borrão das questões emocionais, né? Então, a gente sabe pelo espiritismo, porque primeiro a doença começa no lado emocional, depois vai para o nosso corpo perispiritual, que é o nosso corpo mais fluídico, e depois vem para o físico. Então, muitas vezes eu tenho que tratar o lado espiritual, o lado emocional, para que também o meu corpo comece a melhorar, né? Às vezes o corpo já está afetado por uma doença psicossomática ou espiritual e vou precisar também do remedinho. Vamos pegar o exemplo assim, vamos supor que eu estou com uma questão no estômago, né? Que eu ando muito nervoso, né? Então eu vou ter que pensar um pouquinho, por que eu estou me sentindo assim, né? Mas eu tenho que praticar muito o autoconhecimento, mesmo as questões emocionais hoje em dia que estão tão presentes no nosso dia a dia, né? A ansiedade, a depressão, o que está me fazendo sentir assim? E muitas vezes ela pode não ser uma forma de indicar que alguma coisa não está bem, né? Então eu poder rever meus caminhos, né? O que eu estou fazendo comigo mesmo, me conhecer um pouco mais. A dor, muitas vezes, ela é um indício importante para rever, né? Como diz lá o GPS, recalcular a rota, né? Quando eu estou com alguma dor emocional, uma dor física, é o momento de eu parar e recalcular a minha rota e começar a triar um novo caminho, fazer essa autorreflexão, essa autoanálise. Interessante que o texto fala aqui que Jesus, sempre que curava alguém, ele falava assim, agora vai e não peques mais, né? Mesmo quando ele ajudou lá a mulher que estava sendo quase apedrejada, né? Ele falou, lembra dessa passagem? Muito, muito interessante, né? Porque a gente tende a ver muito o erro dos outros, né? Eles queriam apedrejá-la, né? E Jesus falou, tudo bem. E olha como ele sempre põe o Jesus em pegadinha, né? Ele fala assim, mestre, tem essa mulher aqui que foi pega em pecado, devemos apedrejá-la? Eles queriam pôr ele numa situação delicada, porque se falasse assim, não, apedreja, né? Ele ia estar contra a vida humana. Se falasse assim, não apedreja, ele ia estar contra a lei da época. E ele foi tão, né, perspicaz, como sempre, né, que ele falou assim, tudo bem, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Porque a gente tende muito a projetar as nossas questões no outro, né? Mesmo aquela passagem que ele fala, primeiro olha o seu cisco, depois olha o seu vizinho, né? A gente tem sempre a projetar no outro, né? E depois que todo mundo falou, tudo bem, quem estiver sem pecado, que tira a primeira pedra, né? E aí foi saindo um a um, e ele ficou só ele e a mulher, né? E ele falou, ninguém te condenou, eu também não te condeno, mas vá e não peques mais. Então, para a gente poder rever, né, a nossa vida, a gente tem que fazer uma reflexão profunda, né? O que essa dor está me trazendo agora? Não para a gente se encher de culpas, né? As culpas, geralmente, elas não têm muita utilidade, elas nos fragilizam, mas assim, se responsabilizar pelas coisas que a gente fez, ou para o outro, ou para nós mesmos, e começar a mudar o caminho, né? Então pode ser legal, isso pode nos dar um novo rumo, né? Então sempre Jesus, quando curava, ele falava assim, vá e não peques mais. Muitas vezes, né, quando Jesus curava a pessoa, ela voltava a adoecer, porque ela não tinha mudado a forma de
Às vezes a gente vai fazer um tratamento físico, né? E a gente começa a ter outra questão, né? Porque a gente não resolveu o cerne da questão. Então não adianta só cuidar da parte física. A medicina moderna, ela tem pouco a pouco se alterado, porque a medicina tradicional, ela encara o ser humano como se fosse um monte de válvula, tubo, né? Então, estou com problema, troca, põe. Quando, na verdade, a verdadeira cura, né, está naquela que a gente muda a nossa forma de pensamento, mesmo em relação às questões emocionais, né, a depressão, a ansiedade. O que eu posso começar a refletir? O que está faltando para mim, né? Além de estar buscando ajuda médica, ajuda até psicológica, mas o que eu posso também estar fazendo para melhorar a minha vida? Por exemplo, hoje nós vivemos num mundo em que tem tanta correria, né? A gente está tão desconectado da gente mesmo, trabalho excessivo, obrigações, que a gente acaba esquecendo do principal, né? Que é cuidar da alma, cuidar do nosso espírito, cuidar do nosso bem-estar emocional, psicológico, espiritual, né? Então, a vezes a dor ela é benéfica, né? Porque ela nos ajuda a ver o que precisa ser mudado. Vocês já repararam quando a gente vai no dentista e ele dá uma anestesia, a língua, né, geralmente fica um pouco adormecida, né? E quando a anestesia passa, a gente vê que mordeu toda a língua, está toda machucada, né? Então a dor, até certo ponto, ela é benéfica, porque nos mostra que a gente tem que fazer algumas mudanças, né, na vida. Em relação aos remédios emocionais, né, remédio psiquiátrico, não que eu sou contra, né? Acho que em alguns casos é necessário, sim, que a gente tome uma medicaçãozinha, mas muitas vezes aquela tristeza é um indício importante. Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu tenho que mudar na minha vida? Muitas vezes eu não estou feliz com o meu trabalho, eu não estou numa relação legal, eu tenho que melhorar essa relação, eu tenho que buscar ajuda para conversar, para buscar um diálogo, né, com o relacionamento. Hoje em dia, né, a gente sempre pensa, não estou bem, vamos separar, mas muitas vezes é o caso da gente trabalhar, né, de aprofundar os porquês que eu não estou bem, e melhorar aquele relacionamento, né, nas relações com os amigos, com os familiares, né. A gente sabe que a gente tem a família uma grande forma de estarmos evoluindo, né? Esse contato, né, com a nossa família, com nossos queridos, é um grande momento da gente estar melhorando, né, a nossa forma de ser. Então, assim, como eu estava dizendo no começo, né, se eu for esperar que o mundo mude para que eu melhore, né, para que eu me sinta melhor, talvez demore um certo tempo, né? Então, eu falo assim, que daqui para dentro eu tenho poder. Eu tenho poder de avaliar como que eu vou deixar que o outro me afete, né? É muito comum a gente falar assim, você me deixou nervoso, né? Mas a gente, é doloroso falar, mas a gente tem que dizer, não é o outro que deixou nervoso, eu fiquei nervoso, né? O outro é do jeito que ele é. Como é que é? O outro chega do jeito que ele é, né? Não dá para eu mudar o outro. Mas eu posso não deixar que isso me afete tanto. Tá bom, nem sempre é fácil, né? Às vezes eu estou também sensível, estou fragilizado, mas muitas vezes eu posso modificar o outro. Tem uma história que eu sempre conto aqui nas palestras, né? Aquela história do rapaz, não sei se vocês conhecem, né? Que tinha um ancião na porta de uma cidade e sempre chegava alguém, um forasteiro, né? Uma vez chegou um forasteiro e falou, eu vim morar nessa cidade aqui, né? Lá onde eu morava era tão difícil a vida, todo mundo era muito maldoso, só tinha gente falando mal um do outro, eu tinha muitos inimigos lá, por isso eu estou mudando de cidade, né? E aqui, como que essa cidade é, né? Aí o ancião falou, olha, sinto muito dizer, mas infelizmente aqui você vai encontrar pessoas assim. Mas já que você está aqui, seja bem-vindo à nossa cidade. Né? Poxa, né? Então, aí esse mesmo ancião estava lá parado também na porta da cidade e veio uma outra pessoa e falou, olha, estou mudando para essa cidade, mas eu estou tão triste, porque lá onde eu vim eu tinha tantos amigos, fui transferido aqui para uma filial aqui da empresa, aqui nessa cidade, mas estou muito triste, mas tudo bem, faz parte da vida, né? Lá eu tinha tantos amigos, eu era tão feliz lá na cidade onde eu morava, né? E aí ele perguntou para o ancião, e aqui, como são as pessoas, né? Aquele mesmo ancião lá da outra. E o ancião falou, nossa, então seja bem-vindo, aqui você também vai encontrar muitos amigos. Percebe, né? Como a gente tem o poder de transformar o lugar onde a gente está e ver sobre a ótica, né? Dentro daquele princípio que eu estava falando, né? Quando eu não estou bem, eu tendo a projetar o mal no outro, né? Quando eu estou bem, eu tendo a projetar o bem no outro, eu tento tirar o melhor, o melhor do outro. Eu gosto muito de historinhas, né? Você conhece aquela história do ciclo do ódio? Você conhece? É uma história também interessante, assim, que tinha aquela pessoa que brigou com o chefe, aí foi para casa, brigou com a esposa brigou com o filho brigou com... Aí foi um brigando com o outro, assim, né? Até que uma determinada pessoa, que essa briga foi indo de um em um, né? Parou numa vozinha, a vozinha falou, filho, você não está bem, deixa eu fazer um chazinho para você, né? Aí ele se acalmou, né? Então a raiva parou ali, né?
Então, você percebe como a gente pode ter o poder de, mesmo quando chegar alguém que não está bem, a gente ajudar essa pessoa a modificar, né? Tentar tirar o melhor do outro. É muito comum, né, quando a gente está lá no plantão, sempre passa alguém falando assim, eu vim passar no plantão aqui porque o meu ambiente lá do trabalho está muito carregado, muita energia ruim ali, né? Não estou bem ali, né? E claro, nem sempre é fácil mesmo, às vezes a energia não está boa mesmo, né? Mas vamos pensar o seguinte, por que eu sou uma esponjinha? Por que eu tenho que sair daquele trabalho carregado, com mais energias, né? Por que eu não posso fazer o sentido contrário, né? Tentar colocar ali uma boa energia. Então, se vem alguém aí meio mal-humorado, por que eu não posso falar, bom dia, dar um sorriso, né? É um desafio para nós, porque nós, como a nossa evolução ainda é muito pequenininha, a gente tende a mais ser contaminado, né, do que contagiar os outros com o bem. Mas, dentro do possível, né, vamos tentar fazer o contrário. Todos nós devemos lembrar de alguém assim na nossa vida, né, que quando a gente conversa com essa pessoa, para a gente que a gente sai melhor, né, para que a gente saia uma pessoa mais tranquila, né. Então, a gente pode tentar ser essa pessoa, né, que distribui sorrisos, que a gente é caridoso, que a gente é amoroso com o próximo, né. O mandamento maior, né, Kardec, né, preconizou dentro do kardecismo, né, que é fora da caridade não há salvação, né. A caridade não precisa necessariamente dar dinheiro, né. Muitas vezes algum colega de trabalho que chega para nós para conversar, é muito comum, né, a pessoa chega para conversar com a gente, eu estou com um problema, você não sabe, você está pensando assim, imagina o que eu tenho de problema então, aí a gente começa a desfilar também, para a gente fazer uma comparação, quem tem mais problema, né? Geralmente é assim, né, mas que tal a gente fazer o contrário, né, ouve um pouquinho, né, às vezes eu posso nem falar nada, né, só o fato de ouvir, falar, olha, poxa, boa sorte, espero que fique bem, o mundo está muito carente disso, né, isso também é um gesto de caridade, né, ouvir o próximo, dar uma palavra de apoio, ou às vezes alguém que está precisando de alguma questão material, até poder ajudar dentro das nossas possibilidades, né? Quantas questões difíceis a gente vê, e a caridade a gente se vê em tantos momentos, a necessidade dela, né? O mundo está muito carente, né? Quem quiser ver um pouco, vai um pouco nos corredores lá do Hospital Mandaki, que é aqui pertinho, né? Quantas pessoas que estão lá nas suas camas, né? Com dor, sozinhos muitas vezes, né? A gente pode sinceramente não lá exatamente, mas pessoas que a gente sabe que está precisando de uma palavra amiga, de um conforto. Eu falo que a gente pode fazer transfusão de amor, né? Não tem, quando a pessoa está mais fragilizada, a gente não doa sangue, a gente pode também doar um pouco do nosso amor, da nossa energia para aqueles que estão mais precisados, né? Isso pode nos ajudar. Tudo isso vai nos ajudando a nos curar, né? Nos curar emocionalmente, a gente fica mais envolvido com boas energias, com bons pensamentos e a gente vai também curando o nosso físico. Algumas doenças já estão instaladas no nosso corpo físico, nós vamos ter que cuidar delas de alguma forma. Mas a gente pode pelo menos já ir curando o nosso corpo espiritual para numa próxima existência a gente vai nascer com uma saúde melhor, pelo menos, né? Algumas já estão instaladas, mas ainda assim, conforme eu vou mudando o padrão vibratório, eu vou melhorando também. Vocês devem ver pessoas, por exemplo, que fazem uma cirurgia, né? Daqui a pouco o problema que ela operou volta, né? Muitas vezes porque ela ainda não mudou, né? O padrão vibratório. Então a gente tem que mudar também internamente. Então, gente, mais ou menos esse é hoje o recado que eu tinha a dar. Agora nós vamos abrir para as colocações e perguntas. Eu peço que vocês puderem me ajudar, né? Fazendo outras colocações. A gente vai enriquecer mais o tema ainda, né? Vou lá, né? Muito bem, né? Mudança de rumo, né? Cada dia nós precisamos estar sempre, né? Igual o Paulinho falou, recalculando a rota, né? E sempre mudando alguma coisa na nossa vida. Quem quiser fazer um comentário, uma pergunta sobre o tema, pedimos apenas um de cada vez, por favor. O mundo entendeu bem sobre a mudança de rumo. Fique à vontade. Sobre exilados da capela, né? Um exemplo, enviar espíritos, um outro. É uma pergunta que eu posso responder. Eles eram criminosos e eram de um outro. Uma realidade tal, um mundo bem mais limitado que o nosso. Né? E quais eram os crimes que eles praticavam praticamente naquele mundo para ser exilados aqui? Bem, obrigado pela pergunta, viu? Bom,
não necessariamente eles praticavam crimes, né? Muitas vezes eles não estavam alinhados com o plano evolutivo que o planeta atingiu. Então eles vieram para a Terra e, por incrível que pareça, ao virem para a Terra, muitos deles ajudaram o planeta Terra a evoluir, porque o planeta Terra ainda era mais atrasado. Sim, sim. É. Assim como o planeta Terra, a gente sabe que o planeta Terra está em transformação. O nosso planeta hoje, a gente sabe que é um planeta de expiação e provas, né? E está passando a ser um planeta de regeneração. Então vai ser um planeta em que vai ter mais evolução, que vai ter menos violência, que vai ter mais solidariedade. E aqueles espíritos que não se alinharem com esse novo momento do planeta Terra, já vão reencarnar em outro lugar, né? Então foi também o que aconteceu com Capela, né? Que alguns espíritos que não necessariamente cometeram crimes, mas estavam desalinhados um pouco com o novo momento do planeta, e reencarnaram na Terra e de alguma forma até ajudaram também a Terra a evoluir, né? Quando vieram para cá. Então é por aí de afinidade, né? Não, tá bom. Obrigado, viu? Não deixou de ser uma mudança de rumo para eles, né? É verdade, né? Eles evoluíram e ajudaram o planeta Terra, né? É só complementando, né, o que o Paulinho falou, né? Embora está fugindo um pouco do tema também da pergunta dele, né? Que eu acho que já foi interessante também isso que aconteceu, né? É igual o Paulinho falou. Do mesmo modo que aconteceu com aqueles irmãos que a gente fala, mas muitos de nós podem ter vindo lá de Capela, nós não sabemos, né? Eles não estavam conseguindo evoluir lá, né? Igual o Paulinho falou. Eles não estavam, né, conseguindo evoluir naquele planeta. E o que está acontecendo hoje no nosso planeta, né? Uma comparação muito simples com Capela. Muitos de nós, né, não vamos falar os outros, muitos de nós não estamos conseguindo evoluir aqui. Por quê? Porque acabamos nos acomodando. Né? Acomodando, porque com tantas coisas, né? E acabamos não saindo daquilo, né? Encarnamos, né? Então o que aconteceu em Capela, né? É o que vai acontecer com a Terra, igual o Paulinho falou. Porque aqueles companheiros que não, né, puderem mais permanecer aqui, né? De acordo com a condição do planeta. E muito bem. Quem mais gostaria de fazer um comentário? Uma pergunta? Acho que entenderam todos muito bem, Paulinho. Obrigado. Obrigado, Paulinho. Vamos, nesse momento, portadores que somos da luz do amor, pois dentro de cada um de nós já existe uma pequenina luz. E vamos assim, nesse momento, doarmos um pouco do nosso amor, um pouco das nossas boas energias a todos aqueles que necessitam. Pois sabemos que é dando que se recebe, pois somos os primeiros a sermos envolvidos pela luz do amor. Possamos assim nessa noite envolver com muito amor, com muita luz, todos aqueles companheiros que perambulam pela vida ainda sem um rumo certo, sem uma direção, sem uma luz a seguir. Vamos assim vibrar por todos aqueles irmãos que continuam perdidos entre as coisas materiais, entre tantas ilusões que temos em nosso planeta, que cada um desses irmãos possam vir a conhecer a lei do amor, as leis de Deus, que possam vir a conhecer Jesus, o nosso mestre querido, para que possam assim trilhar um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho de amor. E vamos também nessa noite vibrar por todos os nossos companheiros desabrigados, todos aqueles que provisoriamente se encontram em situação de rua,
nessas noites chuvosas, muitas delas frias, que esses companheiros queridos possam encontrar um abrigo para ficarem, que possam, acima de tudo, terem dentro de si a força necessária para que consigam mudar o rumo da sua vida, para que consigam sair muitas vezes da situação de rua, de desequilíbrio, que ora se encontram. E assim, agradecidos a Deus, nosso Pai, a Jesus, agradecido a todo o plano maior, que mais uma vez aqui se faz presente, nós damos por encerrada a primeira parte das nossas atividades dessa noite. Que assim seja, e graças a Deus. Em seguida nós vamos para os passes.